Olá, tudo bom? Eu sou a professora Gessara Santos. Vamos discutir mais um texto do edital de professor de educação infantil da Secretaria Municipal de São Paulo. Bom, hoje nós vamos discutir o texto Educar os 3 primeiros anos, a experiência de Loxi, da professora Judith Falck. Na verdade, a Judith ela é mais médica do que professora, mas considerando, né, os ensinamentos que ela nos traz na área da infância, sobretudo dos bebês de 0 a 3 anos, ela é uma mestre, ela ensina. Bom, vou fazer uma contextualizada para vocês, porque eu penso que vai fazer todo sentido para vocês entenderem a perspectiva desse texto. Então, Judith Falck, lá de Budapeste, na Hungria, ela cria a médica e ela percebe que as crianças que ficam cerceadas de liberdade, elas voltam toda hora com gripe, elas quebram o braço, dentro do hospital, né, crianças internadas. Já as crianças que estavam numa ala onde as enfermeiras eram mais livres, elas não se machucam, elas não ficam com gripe, elas não incidem na doença. Então ela entendeu o seguinte, que a liberdade contribui para aprendizagens significativas e a liberdade ela faz com que o sujeito faça sozinho o que ele pode fazer sozinho. Vamos ver o texto para vocês entenderem o que tem tudo isso a ver com o que traz a Judith e como que ela pode contribuir com o percurso da educação infantil? Vamos lá. Bom, algumas concepções da obra. Então o Instituto Loxi, ele é da década de 40, lá na Hungria, né? E é uma reflexão que extrapola o cuidar e educar. Extrapola. Se tem um texto diferente aqui nesse edital, é esse do Loxi. Eu vou apresentar algumas diferenças que vocês ainda não viram. Ele pensa numa perspectiva humanizadora. Então o professor cuida, educa, mas humaniza. Vai além do cuidar e do educar. É muito importante a comunicação nessa perspectiva do Loxi. Nesse instituto, a professora fala com o bebê o tempo todo. A professora explica o que vai acontecer antes do bebê, antes de fazer. Vinícius, eu vou tirar sua roupa, eu vou trocar sua fralda, eu vou limpar o seu bumbum, eu vou limpar o teu machucado. Então, todo momento a professora está falando com o bebê, contando para o bebê o que vai acontecer com ele na etapa posterior, o que vai preparando o bebê, né, vai dando segurança para o bebê. Bom, ela traz a importância da organização do espaço. Um espaço organizado, um espaço que valorize a criatividade da criança, um espaço que valorize a possibilidade de criação da criança. A criança ela pode criar, a criança ela deve ter esse espaço para criar. Logo, ela precisa de um espaço intencionalmente preparado para essa criação. E a ideia é que o professor, além de pensar num espaço especial, que ele respeite essa criatividade das crianças, né? Bom, e também existe o processo de aquisição de saberes das crianças pequenininhas. Como que é esse processo? Ela é extremamente investigativa nesse processo. E ela vai bater sempre na tecla do quê? A criança, tem muita coisa que ela pode fazer sem a ajuda do adulto. E se ela pode fazer sem a ajuda do adulto, desde muito pequenininha, é interessante que ela seja respeitada, que isso seja valorizado. Aí vai fazer todo sentido para a criança e vai ter uma aprendizagem muito significativa. Tudo bem? Diria mais para o bebê, né? Porque o Loxi é um instituto voltado de 0 a 3. A experiência de Loxi. Loxi é o nome de uma rua, né, onde localiza-se o Instituto. Após a Segunda Guerra Mundial, o Instituto recebe crianças órfãs, pobres, órfãos, né? E a Amy Pickler e a Judith Falck constroem um centro de referência e estudam as crianças de 0 a 3 anos.
estudam naquela perspectiva, por que não fica doente, por que fica menos doente, por que consegue ficar mais solta, por que não consegue ficar tão solta, por que aprende estando solta. Bom, e atualmente o Instituto LOCSE, que é assim conhecido, ele chama-se na realidade M. Pichler, né? Por quê? Porque é o nome de uma das fundadoras. E ele ilumina diversas práticas europeias. Em muitos lugares existem as práticas do Instituto LOCSE. Eles leem, né? Então lá na Itália, na Espanha, eles leem LOCSE e recriam considerando a cultura local do país. Tudo bem? Prossigamos. A experiência de LOCSE considera essencial 2 pontos, presta muita atenção nisso: garantir segurança afetiva e motricidade livre. Vale a pena conversar sobre segurança afetiva e motricidade livre. A Pichler e a Falk acreditam o seguinte: uma criança segura, uma criança que entende que pode contar com aquele adulto, uma criança que olha para os lados e diz, eu estou bem, é uma criança que tem possibilidade de motricidade livre. Ela vai engatinhar pelo espaço, ela vai puxar uma corda, até porque ela sabe que se alguma coisa não acontecer bem, não der certo, tem alguém ali para tirá-la do problema. Mas qual que é o papel do educador, da educadora nessa perspectiva? É estar ali, olhar no raio das ações dos bebês, ouvir no raio das ações dos bebês. E então a criança ela vai aprender algumas coisas, ela sabe. Coloca o dedo na mão de um bebê recém-saído da maternidade, coloca a sua bochecha na boca dele. Se você colocar a sua bochecha na boca dele, ele vai sugar achando que é o seio da mãe dele. Se você colocar o dedo na mãozinha dele, ele vai pegar. Por quê? Porque ele nasce sabendo isso. Ele tem possibilidade de saber desde que ele sai da barriga da mãe. Mas o que precisa o adulto? Considerar esses saberes. Considerar e legitimar esses saberes. E nessa perspectiva da segurança afetiva, o professor precisa dar toda a segurança para a criança, para que ela tenha a possibilidade de uma motricidade livre, que é o quê? Criar, ousar. Quem não tem medo, ousa. O que eu faço para não ter medo? Me sinto seguro. Percebe? É parecido com o adulto, né? O adulto livre, ele ousa mais. O adulto que está seguro, aliás, ele ousa mais, né? Momento que vou tomar uma água, pessoal. Muito bem. Bom, para isso, são necessários acolhimento e cuidado com o bebê, segurança afetiva, motricidade livre, acolhimento ao bebê, pesquisa sobre o processo de desenvolvimento, formação e supervisão permanente. Pesquisa sobre o processo de desenvolvimento de quem? Do bebê. Eu preciso entender como se dá o processo de desenvolvimento dele, como ele cresce, se ele está bem, eu preciso me assegurar de que ele está seguro, né? E eu preciso supervisionar permanentemente, eu preciso ouvir, eu preciso olhar, eu preciso ver onde está, se está bem, olhar o corpo. Por quê? Porque LOCSE não fala, a Falk e a Pichler, elas não falam de um abandono do bebê. Elas falam que eles têm potencialidades, mas elas não estão falando, vamos abandonar esse bebê. Não. Vamos garantir a possibilidade desse bebê criar livremente. É isso que elas falam. Então eu preciso dessa supervisão permanente. A todo momento eu preciso entender onde está o meu bebê, se ele está bem, como que ele está. Certo? Então tá bom, vamos prosseguir. Bom, o respeito à criança e suas peculiaridades é essencial. Tem que respeitar a criança. Tem que respeitar o momento que ela vive. Tem que respeitar o que é peculiar do bebê. O que ele pode fazer sozinho. Tem que estimular que ele faça mais sozinho. Se ele pode, por que eu vou podar? Pelo contrário. Se ele pode, ele vai fazer mais, né? A observação atenta é essencial. Bom, para quem já assistiu a aula da normativa número 1, já falamos sobre observação.
Observação é fundamental. Isso pode aparecer na tua prova. O professor, ele precisa observar, né? Ele precisa registrar depois que ele observa, porque essa observação vai dar recurso para ele entender esse processo, né? A importância do olhar no olho. Então a Falk, ela fala de um olhar nos olhos, de um olhar sedutor que o professor precisa ter. Por quê? Porque o bebê, ele precisa confiar nesse professor. Ele precisa entender que se precisar, ele vai estar lá. Ele vai ter com quem contar. A repetição do gesto no momento de higiene, alimentação e sono. É preciso repetir os gestos. Fazer várias vezes, para o bebê se sentir seguro. Falar antes do que vai fazer. Anunciar. É fundamental para a segurança do bebê. E faz todo sentido nessa perspectiva da aprendizagem do bebê. Tudo bem? O momento individual com a criança pode ser breve, mais intenso e respeitoso. A gente está em uma grande diferença. Ninguém dessa bibliografia fala isso. Ninguém. Momento breve. A realidade que a gente vai encontrar na prefeitura é assim. Uma professora para 7 bebês, 2 para 14 e 3 para 21. Bom, a terceira faltou. Pode ser que as 2 fiquem com 21. E a Falk, ela tem essa preocupação. Quando você está individual com um bebê, tem outros 20 te esperando. Então o momento ele tem que ser breve. Fica 30, sei lá, quanto tempo ali com o seu bebê. Mas, intensamente, olhando no olho, carregando no colo, dando afeto. Então, um momento breve, mais eficiente. O que adianta eu ficar lá conversando com a colega do lado? Ai, você viu a Verdades Secretas? Ai, eu vi. Você viu a Angel? O que adianta, gente? No que vai adiantar você falando do Angel, eu esqueci o nome do moço, um monte de tempo, se você só tá perdendo seu tempo e deixando os outros lá. Você sozinhos, entendeu? Breve, olhar no olho, com carinho, com firmeza. Tudo bom, Matheus? Vou trocar sua fralda, vou tirar seu cocô que tá te incomodando. Pega no Matheus, toca o Matheus, limpa o Matheus. Pronto, Matheus, agora eu vou pegar o Brian. Deixa o Matheus e pega o Brian. Compreende, gente? Essa é a perspectiva da Pickler e da Falk. Muito bem. Prossigamos. Que tá chegando, né, pessoal? Vamos estudar que tá chegando, pra gente acertar tudo nessa prova. Bom, a presença do adulto é importante, mas deve-se considerar e respeitar as escolhas das crianças. Criança pequena tem peculiaridade, criança pequena tem vontade, criança pequena tem desejo, criança pequena protesta, criança pequena não quer, não gosta, adora, quer muito. E isso precisa ser respeitado. É claro que numa perspectiva que considere o grupo, e aí eu não estou falando de fazer todas as vontades da criança, mas a gente precisa entender, e vai cair na tua prova, e é isso que eles vão esperar de você, que você diga, preciso respeitar a peculiaridade, a individualidade de cada criança. Tudo bem? Muito bom. O ambiente em LOCSE é rico de oportunidades para as crianças criarem, sem a intervenção dos adultos desde cedo. Então é um espaço que valoriza essa ousadia do bebê e da criança pequena desde cedo. Então desde cedo eu vou ter a possibilidade de agir sem um adulto atrás de mim. Por quê? Porque não é um espaço perigoso. Não vai aí, não pode, vai cair. É um espaço que é feito para criança. É um espaço onde tudo é dela. A piscina de bolinha pode. O suporte de papel é para ela pegar. É claro que você vai ensinar ela a pegar, né? Você vai ensinar. Por exemplo, então, lá tem um projeto chamado Do Meu Nariz, Cuido Eu. Nada mais é do que ensinar a criança a limpar o nariz. A criança de 2 anos e meio a 3.
né? Bom, no meu nariz cuido eu, então eu preciso deixar papel higiênico perto da criança, porque aí é o espaço contribuindo para essa aprendizagem da criança. Porque você não deixa, mesmo que ela saiba pegar o papel, dobrar e fazer o movimento do nariz, ela não vai fazer. Por que ela não vai fazer? Porque o papel está em cima e ela vai ter que pedir para a professora o papel, percebe? Então é um espaço que precisa promover que a criança faça sozinha tudo que ela pode fazer sozinha. Muito bem. O educador acompanha visualmente todas, vírgula, absolutamente todas as ações das crianças, mas em muitos momentos elas atuam sem intervenções. Bom, a professora Jussara está lá com sua turma de 7 bebês, e aí ela olha os 7 bebês. Ela faz um cuidado maior com um, ela faz um cuidado maior depois com o outro, mas ela tá olhando os 7, né? Ela olha um, ela olha outro, ela olha o outro, e vai percebendo os 7 bebês, e vai conversando. Tô com um, mas tô conversando com o outro, tô conversando com todos, né? Porque as crianças precisam dessa atenção. Muito bem. Então, esse olhar, esse acompanhamento visual, ele é fundamental para todas as partes do processo. Bom, alguns preceitos de Locksley. Atenção às reações das crianças. Tem que ter atenção a todas as reações, porque é a partir das reações delas que eu vou entender o que está acontecendo com elas, se elas estão seguras, né? Se elas gostam de estar no ambiente. Participação das crianças em todos os momentos. Elas vão participar de tudo, elas escolhem, elas opinam, né? Considerar seus gestos de colaboração ou protesto. Lembra que eu falei? Criança também protesta. E qual que vai ser sua postura quando a criança protestar algo? Para! Você é pequeno! Não pode! De quem que é o espaço? Para quem que é o espaço? Muito bem, se daí do outro lado respondeu, para elas. Claro, é para elas. E é isso que a VUNESP quer que você responda, né? É o espaço para a criança, é o espaço de criação da criança. Então responda, né? E acredite nisso, porque é o espaço dela. Valorização da individualidade. Então, apesar de ter uma série de momentos em grupo, eu preciso valorizar a individualidade. Eu preciso promover espaços, por exemplo, que ela possa ficar sozinha. Eu preciso respeitar que ela queira ficar sozinha. Quantas vezes você é adulto que fica sozinha? E você sai, você tem essa autonomia. A criança também precisa ter a possibilidade de ficar sozinha, se ela quiser. Com o olhar do adulto em todos os momentos. Valorização da atividade autônoma da criança. O que eu posso fazer sozinho? Muito bem, descascou a banana. Muito bem, guardou o colchão. Muito bem, pegou sua mochila. Tem que valorizar o que a criança faz autonomamente, sem a ajuda do adulto. Precisa. Olha, qual que é seu desenho, Marcela? Esse. Marcela acertou o desenho. Compreendem? Não é só nessa perspectiva do adulto fazendo tudo e a criança como uma tábula rasa. A experiência de Locksley estabelece que a criança que consegue algo com sua própria iniciativa, por seus próprios meios, adquire uma classe de conhecimentos superior àquela que recebe a solução pronta. Trocando em miúdos, quem se esforça para fazer sozinha vai fazer melhor, vai dar mais sentido do que aquela que recebe tudo pronto. Recebi, ela fez pra mim, ela descascou pra mim, ela... É mais interessante pra quem consegue sozinha. É mais valorativo e faz mais sentido a aprendizagem do sujeito se eu fiz sozinha. A gente precisa pensar isso. Tem na nossa casa com os filhos, na escola, lá na educação infantil, na EMEI, no SEI. A gente precisa pensar nessa perspectiva. Tudo bem? Tudo bem.
Implicações para a prática com bebês. Nessa perspectiva, toda atividade que o bebê possa realizar sem a intervenção do adulto é extremamente válida e deve ser respeitada. Tudo que eu conseguir fazer sem o adulto estar do lado tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, não pode ser colocado como, tá bom. Não, tem que ser muito legal, olha, fez sozinho, né? E acredita-se na parte de inventar possibilidades, na arte, me desculpem, de inventar possibilidade de fazer descobertas. Isso chama-se heurística, né? Essa arte de inventar, né, de fazer descobertas é a heurística. A criança descobre, a criança inventa, a criança é extremamente criativa, muito mais do que nós adultos. Ela vê uma caixa lá, ela vai entrar dentro e o outro vai empurrar, e assim sucessivamente. Se você é professora, você já viu isso. Eles são extremamente criativos, né? Então eu preciso respeitar a heurística, eu preciso respeitar que eles inventem e que essa invenção deles faça parte do meu currículo, já que eu concebo um currículo participativo. Tudo bem? Bom, e o que é essa autonomia na primeira infância? Né? Porque a gente pode pensar, essa Loxy tá maluca, ela não tá falando nada com nada, essa Loxy não, porque Loxy é o nome do instituto, essa Falk e essa Pickler estão malucas, não estão malucas, porque o que é essa autonomia? É um respeito profundo a tudo que a criança faz. Isso é maluquice? Não. Respeito profundo ao que a criança faz. Respeito às escolhas dos bebês. Pô, ele não quer ficar sentado, ele quer ficar deitado, ele está cansado, a coluna dele, quando ele está aprendendo a sentar, cansa, né? Ausência de controle excessivo. Não tem que controlar tudo. Tem bebê, sobretudo bebê das classes mais abastadas de São Paulo, da sociedade em geral, ele sai do berço, a babá pega. Aí ele vai no banho, tô falando, vamos falar de criança de 2 anos, criança que anda. Então a babá vai lá no berço ou na cama, pega. Aí ele vai no colo, aí coloca na banheira, aí ele fica sentado lá na banheira. Tira da banheira, babá, porque tá frio, pega no colo, com a justificativa, né? Então a primeira justificativa, acordou, tá com sono. Aí do banho pro quarto de novo, tá frio, babá pega. Aí, tô atrasada, foi pra escola, a babá pega e leva pro carro. Tá atrasado pra entrar na escola, a babá pega e entrega pra professora. A escola, já é uma escola que é uma relação de clientela e pega bem pegar o bebê no colo. Percebam, criança acordou 7 horas e se chama às 8h30. Aí a professora pega, ou primeiro o segurança lá da escola pega no colo. Aí entrega no colo da professora. Sabe quando essa criança vai ver chão? 2 horas depois, 3 horas depois, quando ela chega na escola. Qual é a valorização do que essa criança pode fazer sozinha? Ela poderia ter andado desde que ela sai da caminha do berço dela para ir pro banho, voltar, percebe? Então fala que essa história de colo, melou do colo pra cá, do colo pra lá, esquece. Tem que ter atenção, carinho, olho nos olhos, afeto, toque. Mas tudo que a criança pode fazer sozinha, que ela faça. Se a criança anda, pra que ela vai ficar no colo? Percebe? Muito bem. Bom, relação através da linguagem entre as educadoras e as crianças do grupo. Algumas reflexões. A linguagem apenas para proibições. Mateus não pode, Vinícius não deve, não mexe, não sobe. Para que faz sentido esse tipo de comunicação o tempo todo? Então ela está fazendo uma crítica a isso, né? Vocabulário pobre. Ai, que água, que aguinha. Não é aguinha, é água, né? Ai, o pipi, ai, a piquita, ai... fazendo uns eufemismos, trocando o nome das coisas, vai a tia, não, né? O nome é pênis, o nome é vagina, a professora é a professora fulana, e é assim que tem que ser tratado com a criança, gente, porque a criança, ela um vocabulário paupérrimo, uma coisa que, não conheço nada, além do... não, é desde muito pequena. E ela vai te ensinando, Se você chama a professora dela de tia e lá eles não chamam, ela vai falar, não, mãe, não é minha tia tá em casa, aquela lá é a Zéu, aquela lá é a Vanessa, aquela lá é a Jussara. Não é tia. Percebem, gente? A gente tem que ficar atento com isso também. Frases curtas e sem sentido amplo. Quer? Não. Você quer água, fulano? Você quer mamar?
Esse é o nosso papel, esse é o seu papel enquanto professor, né? Geralmente palavras e frases com sentido negativo. Precisa. A vida já é difícil. A vida já traz muitos aspectos negativos. E essa criança está inserida dentro dessa vida. Então é legal que a gente, nesse processo de ensinar a criança a falar, que a gente apresenta as coisas positivas para ela. Esse é o nosso papel. E não o negativo, né? Bom, tal cenário, esse aqui, linguagem para proibição, vocabulário pobre, frase curta, palavras e frases no sentido negativo. Esse cenário, tudo isso compilado, que vai contribuir para quê? Retardo da fala. Ou ainda, reprodução desse vocabulário pobre trazido pelas professoras. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado por quê? Porque qual que é o objetivo? Ampliar o vocabulário, estimular a fala, e não o contrário. A gente tem que pensar nessa perspectiva. Muito bem. Atividades em comum em um grupo de crianças de até 2 anos e meio. Bom, elas estavam ali observando as crianças e elas viram que as crianças elas têm olhar, que as crianças sorriem e que elas têm uma relação vocal. Por que ela chama de relação vocal? Porque isso pode ser um ba 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 ba, da 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 da, na 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 na, me dá, é meu, porque crianças até 2 anos e meio, mas tem bebê, da da da. Então, ela observando, ela viu tudo isso. Tomada de contato motor, então eles têm contato motor entre eles, né? Contato físico, eles se tocam, eles se beijam, eles se babam, né? Retenção de um objeto. A famosa disputa por brinquedo. Tem disputa por brinquedo, né? Então eles disputam, eles se arranham, eles se mordem, né? Dar e oferecer, ele dá o brinquedo, ele oferece o brinquedo, dá, ele pede o brinquedo do outro. Eles brincam em comum, mas brincam também separados. Lá dos meninos de 2 anos, 2 anos e meio, comunicação verbal. Oi, tudo bem? Seu nome, né? Comportamento dito adulto com os companheiros. Então, conversa, fala, reproduz, né? Já que já tem a fala, eles falam. Bom, algumas considerações sobre as relações estabelecidas entre crianças. Elas se relacionam, ficam juntas, mas também ficam separadas, né? Elas escolhem. Então o professor não pode tolir a capacidade, a possibilidade dessa criança escolher, porque elas escolhem. Elas desenvolvem atividades em grupos. Elas brincam em grupos, mas brincam também separadas. Tem vezes que elas não querem estar num grupo, né? Elas buscam atividades em comum e por isso se reagrupam. Então, por exemplo, tem o grupo da bola, da boneca, da fantasia e dos tecidos. A bola já não é mais meu interesse, eu vou para os tecidos com outro grupo de coleguinhas. O tecido não é mais meu interesse, eu vou para os robôs com outro grupo de crianças. Então, elas têm essa possibilidade de se reagrupar de acordo com o seu interesse no momento. Tudo bem? Prossigamos. Bom, a criança, ela pode participar no cuidado com o corpo dela. Ela não vai trocar fralda sozinha, mas eu vou explicar para vocês como é possível ela participar. Falo de novo, olho no olho, né? É um convite para a criança participar do cuidado do teu corpo, né? A ideia é que a criança execute os movimentos necessários na hora da troca, do banho, da higiene. Ela não precisa ficar como um peso morto lá. Me ajuda, levanta, sobe. Não sei se vocês já viram, tem alguns trocadores que tem escada. As crianças sobem a escadinha para ir no trocador. Porque se ela sabe andar, para que ela vai... E você vai pegar ela no colo? De novo, eu não vou fazer nada pela criança porque ela já pode fazer sozinha. É uma perspectiva importante, né? A criança ela precisa do auxílio do adulto, mas ela é capaz de realizar uma série de coisas, uma série de experiências com o teu corpo. E o professor, a professora ela precisa contribuir que essas experiências elas sejam positivas e aumentadas, e não aniquiladas, né? Eu não posso aniquilar o direito da minha criança de formar, de criar, de pensar e de agir. Pelo contrário, preciso garantir que ela aprenda ainda mais. Bom, e qual que é a nova postura com base em Loxi?
Primeira coisa, o bebê não é incapaz. O bebê é capaz, o bebê é um sujeito competente, forte, criativo. Ele precisa do adulto, mas participa ativamente, inclusive de momentos de seus cuidados pessoais. Ele contribui com a professora na medida em que é ouvido e respeitado. Se o bebê é concebido como uma tábula rasa, que nada sabe, talvez ele não participe. Agora, se a ideia é que o bebê, ele participe, levanta o bumbum para tirar tua fralda, ele vai levantar, ele vai te ajudar, ele vai nomear. Mas você precisa dessa perspectiva de acolhê-lo, inclusive quando ele protesta. Eu não quero. Bom, para finalizar, algumas ideias centrais para a gente pensar. O professor, ele não é o centro do processo. Então, nessa perspectiva lá de Budapeste, né, fica muito claro que o professor, ele é o grande mediador, o grande animador dessa proposta, mas ele não é o centro do processo. Há muitas coisas que os bebês podem fazer sem o auxílio do professor. A criança pequena e o bebê não são sujeitos passivos. Eles participam ativamente desses processos de ensino e aprendizagem. Os bebês participam ativamente dos seus momentos, todos. Os momentos ocorridos na creche devem considerar uma perspectiva individual e em grupo. Se por um lado a criança é um sujeito individual, ela também é um sujeito que participa de um grupo, né? E ela precisa ser considerada tanto individual quanto no grupo. A família deve ser convidada a participar dos diversos momentos vivenciados pelas crianças. Ou seja, todos os momentos que as crianças participarem, elas devem considerar a família, uma vez que essa família tem informações riquíssimas desse processo, que pode contribuir no currículo, em todos os momentos da criança na escola. Tudo bom? Gente, olha, depois desse estudo, eu penso que vocês estão mais preparados, com mais elementos, né? Revejam o vídeo, revejam os outros, e leiam os textos, e certamente vão ser aí contribuições ricas para os momentos que estiverem se deparando com a prova e com as questões relacionadas aos bebês, a sua participação no currículo, a participação da família. Tá bom? Boa sorte a todos e até mais!